O vento cortava as ruas estreitas de uma vila no norte da Itália. Dentro de uma casa simples, uma família reunia-se ao redor da mesa, olhos fixos em uma carta amassada. Palavras como terra fértil, trabalho garantido e oportunidade saltavam das linhas amareladas pelo tempo. O Brasil prometia um novo começo, uma chance de escapar da fome e da miséria que assolavam a Europa no final do século XIX. Mas será que essa promessa era real? Muitos não tinham escolha. A Itália estava em crise e o sonho da América do Sul brilhava como um farol no meio da escuridão. O governo brasileiro incentivava a imigração, precisava de mão de obra para substituir os escravizados recém-libertos. Assim, famílias inteiras vendiam tudo o que tinham para comprar uma passagem só de ida. A esperança cabia em uma mala de madeira, recheada de poucas roupas, documentos e um punhado de lembranças. O porto era o último suspiro antes do desconhecido. Filhos choravam, mães seguravam forte as mãos dos pequenos, pais olhavam para trás uma última vez. O som estridente do apito do navio rasgava o silêncio. A Itália ficava para trás. O que esperava por eles do outro lado do oceano? A travessia era um teste de resistência. O Atlântico não era apenas vasto, era implacável. Dias e noites embalados pelo balanço do navio, o cheiro de sal grudado na pele, os corpos apertados nos porões da embarcação. Para muitos, aquela viagem já era uma batalha antes mesmo da chegada. As promessas de uma nova vida começavam a rachar. A comida era escassa, a água racionada. Doenças se espalhavam rápido entre os imigrantes. Febre, tosse, corpos que não suportavam a viagem, jogados ao mar sem despedidas. Para cada lágrima derramada, uma prece silenciosa de que o pior já tivesse passado. Então, depois de semanas, para alguns, meses de incerteza, finalmente, terra à vista. O Porto de Santos surgia no horizonte, um cenário diferente de tudo o que conheciam. Mas ali, no cheiro de café que se espalhava pelo ar quente do Brasil, havia um detalhe que ninguém mencionara nas promessas. O trabalho duro estava apenas começando. Os pés tocavam o solo brasileiro, mas não havia tempo para a contemplação. Logo, os imigrantes eram direcionados para fazendas de café no interior, onde o verde das lavouras se estendia até onde os olhos alcançavam. As promessas de uma vida digna e próspera logo deram lugar à dura realidade do trabalho incessante. O sol castigava a pele. As mãos, antes calejadas pelo frio europeu, agora sangravam ao lidar com a terra quente e os galhos ásperos. As jornadas eram longas, o descanso curto. Os italianos se viam presos em contratos enganosos que os obrigavam a pagar por moradia, alimentação e ferramentas, endividando-se com os próprios patrões. Era um ciclo sem fim, uma nova forma de servidão disfarçada de oportunidade. Mas se o trabalho esmagava, a esperança mantinha-se viva. Nos barracões apertados onde dormiam, famílias compartilhavam histórias de sua terra natal. Vozes cansadas cantavam em dialetos distintos, mas todas carregavam o mesmo desejo: construir um futuro onde seus filhos não precisassem carregar nos ombros o peso daquela primeira geração. E foi essa determinação que levou muitos imigrantes a se rebelarem contra o sistema, buscando caminhos para conquistar sua liberdade. A paciência tinha limites. A promessa de uma vida digna se desfazia a cada colheita exaustiva, a cada dívida imposta pelos patrões, a cada prato de comida que custava mais do que o próprio salário. Foi assim que os italianos começaram a reagir. Alguns romperam contratos e fugiram das fazendas, migrando para as cidades em busca de oportunidades melhores. Outros se organizaram em revoltas, enfrentando a repressão dos fazendeiros. O descontentamento crescia e o governo brasileiro começava a perceber que os imigrantes, antes vistos como a solução para a mão de obra, agora representavam um problema. Mas foi nas cidades que a transformação mais notável aconteceu. Com habilidades trazidas da Itália, muitos começaram a abrir seus próprios negócios: padarias,
moinhos, fábricas de tecidos. Em São Paulo, os bairros operários cresceram e o sotaque italiano passou a ecoar pelas ruas. A cultura, antes reprimida nas fazendas, agora se espalhava em forma de tradições, culinária e festividades. E assim, sem que percebessem, os imigrantes começaram a moldar o Brasil de uma forma que ninguém poderia ter previsto. A cidade pulsava. O vapor das fábricas subia aos céus, misturando-se ao burburinho de vozes que misturavam português e italiano. Sapateiros, alfaiates, padeiros, mascates, cada um encontrava um jeito de sobreviver. E pouco a pouco, aqueles imigrantes que chegaram sem nada começaram a erguer impérios próprios. As cantinas familiares surgiam nas esquinas, espalhando o cheiro de massa fresca pelo ar. Pequenos comércios se multiplicavam, transformando bairros inteiros. A Muca, o Brás, a Bela Vista, lugares que antes eram apenas pontos no mapa, agora se tornavam redutos italianos, com feiras, festas e procissões que mantinham vivas as tradições da terra natal. Mas não foi só na economia que os imigrantes deixaram sua marca. Eles também se tornaram peças-chave na luta por direitos trabalhistas. Entre os operários, o sotaque carregado era comum nas greves que tomavam as fábricas. Reivindicavam salários justos, condições dignas, um futuro melhor. O Brasil industrial que conhecemos hoje começou a ser moldado ali, nos gritos de protesto e no suor daqueles trabalhadores que se recusavam a aceitar o destino que lhes impuseram. E com essa nova força crescendo, o país nunca mais seria o mesmo. A cultura italiana se entrelaçava com a brasileira de um jeito único. No futebol, os descendentes daqueles imigrantes ajudaram a moldar a paixão nacional, fundando clubes que se tornariam gigantes do esporte. O Palestra Itália, que depois viraria o Palmeiras, nasceu desse espírito, assim como tantos outros times que carregavam nas cores e nos nomes o orgulho da terra de seus ancestrais. Nas cozinhas, as receitas trazidas de Gênova, Nápoles e Sicília se adaptaram aos ingredientes locais. O pão italiano dividia espaço com a mandioca, o macarrão ganhava o tempero do Brasil. E a pizza, antes rústica, virou uma das paixões nacionais. Mas não era só a comida. As expressões, os gestos, o jeito enérgico de falar, tudo se misturava e dava forma a uma identidade que, sem deixar de ser italiana, se tornava cada vez mais brasileira. E essa fusão de culturas foi além, transformando até mesmo a arquitetura, a música e o cinema do país. Com o passar das décadas, a influência italiana não se limitou às ruas e casas, mas se expandiu para os negócios e a política. Nomes de origem italiana passaram a ocupar cargos de destaque, moldando o futuro do Brasil em diversas esferas. Empreendedores transformaram pequenas cantinas em redes de restaurantes. Famílias que começaram com modestas fábricas artesanais deram origem a indústrias de renome. No cenário político, descendentes de imigrantes assumiram papéis importantes, ajudando a definir os rumos do país. Mas enquanto a Itália ficava no passado, a memória daqueles primeiros imigrantes permanecia viva nas tradições, nas festas típicas e nas novas gerações que, sem esquecer as raízes, continuavam a escrever a história da imigração italiana no Brasil. A história da imigração italiana no Brasil não é apenas um capítulo do passado, mas um legado que ecoa no presente. Das dificuldades enfrentadas nos navios às colheitas árduas nos campos, dos primeiros bairros operários às grandes cidades, cada passo desses imigrantes ajudou a moldar o país que conhecemos hoje. Seus descendentes preservam a cultura, a culinária e a língua, mas também carregam consigo a resiliência e o espírito de reinvenção que definiram seus antepassados. O Brasil, por sua vez, não seria o mesmo sem essa influência. Afinal, a imigração italiana não foi apenas um movimento de pessoas. Foi a construção de uma identidade, um encontro entre mundos que deu origem a uma nova e vibrante nação.